Boa noite, estamos aqui ao vivo, dia 26 de agosto de 2020. É uma alegria estar reunidos aqui nesse nosso canal, que é o canal Inadicom TV, onde nós trazemos aqui advogados de altíssimo nível de todo o Brasil para representar esse nosso direito condominial. Hoje nós temos o prazer de estar aqui, de ter como convidados aqui os cearenses lá do INDIC. Vocês vão saber um pouquinho mais. Dr. Délzio também estará aqui conosco nesse primeiro bloco. E estamos aqui à disposição aqui dos nossos YouTube espectadores. Podem deixar seus comentários, suas perguntas. O nosso tema de hoje são os desafios da advocacia condominial, os desafios e as oportunidades da advocacia condominial. Vou aqui apresentar para vocês a doutora Rafaela Pinto, do Ceará. Doutora, seja bem-vinda ao nosso canal. Muito obrigada, boa noite a todos. É um prazer, uma honra estar aqui, tão bem acompanhada, né, desses nobres colegas, referência do nosso direito condominial no país. Estou muito feliz e vamos lá para esse nosso bate-papo, que eu acho que vai ser muito legal. Seja bem-vindo, obrigado por estar representando as nossas advogadas, as nossas mulheres do Brasil que batalham cada dia. Dr. Délzio dispensa apresentações, é conhecido no Brasil inteiro, advogado condominialista, que um dos precursores do direito condominial. Eu vou aqui passar a palavra para o Dr. Délzio. Seja bem-vindo. Boa noite, doutor Hugo. Um prazer muito grande estar mais uma vez aqui com o senhor. Prazer muito grande estar com a doutora Rafaela, conhecê-la. Hoje nós tivemos a grata satisfação de saber que a doutora Rafaela, ela é amiga de uma grande conhecida minha no Ceará, uma pessoa que por muitos anos fez um congresso de direito condominial, que eu tive o prazer de, por 7 anos consecutivos, ser convidado a dar palestra lá. Então, tudo isso nos motiva muito, e principalmente ver os novos advogados, essas pessoas tão brilhantes, tão comprometidas, que estão sempre enaltecendo muito a nossa profissão e a especialização de direito condominial que cada dia mais cresce no nosso país. Muito obrigado, doutor Délzio, sempre um prazer tê-lo aqui. Doutor Délzio é o vice-presidente do Instituto Nacional de Direito Condominial, mas ele poderia ser o presidente, com toda essa bagagem que ele tem, mas cabe a mim aqui coube a mim essa oportunidade de ajudar, de estar junto com os advogados aqui. Doutor Délzio, ele sempre instruindo lá no Inadicom, dando toda a liberdade para trabalharmos, nos auxiliando. Agradeço mais uma vez. Todas as vezes eu falo isso, deixo esse destaque para o doutor Délzio. Porque, na verdade, o senhor é o nosso padrinho lá do Inadicom. É um prazer muito grande, doutor. E, assim, quando o senhor idealizou o Inadicom, o que foi o nosso pensamento? Os jovens advogados devem ter a oportunidade e devem ter a obrigação de carregar esse instituto que, com certeza, daqui a pouco tempo será referência muito, muito, muito forte no país, porque está aglutinando profissionais de altíssimo gabarito. E o senhor merece estar na presidência, porque o senhor trabalhou muito fortemente para que esse instituto pudesse nascer e para que ele pudesse prosperar. Agradeço. Agora, para dar início ao nosso programa, aqui, nossa quarta condominial. Sempre que possível, nós estamos aqui às quartas-feiras. Peço desculpas aos nossos espectadores, que às vezes a agenda não bate, não consigo estar aqui às quartas-feiras, tem as assembleias virtuais, mas sempre que possível nós vamos estar. Doutora Rafaela, como advogada, como mulher e guerreira, fale um pouquinho dos desafios de ser mulher e advogar no direito condominial. Eu quero aproveitar aqui a presença de uma advogada ilustre, conhecida lá no Ceará pelo excelente trabalho. O presidente do INDIC, Dr. Wellington, que é um amigo pessoal meu, recomendou muito
a doutora Rafaela para representar o INDIC nesse momento aqui na quarta condominial, e a palavra está contigo. Muito obrigada. Quanta responsabilidade, né? Mas vamos lá. As dificuldades são muitas, independente do ramo, né? No caso, a advocacia, ela está cada dia mais específica e cada dia mais difícil, mas a gente está aí tentando e enfrentando, com muito estudo, muita dedicação, realmente não é fácil, mas eu acredito, assim, que principalmente nesse ramo condominial, que a gente lida com muitas pessoas, porque é uma sociedade, né? Os condomínios, eles são verdadeiras cidades e tudo mais, é que a gente tem que ser e entender um pouco de tudo, tem que ser tudo. A gente tem que entender de direito do trabalho, de previdenciário, de criminal, porque sempre tem uma agressão, uma injúria, então, assim, sempre tem algum crime, sempre tem aquela questão que a gente não sabe nem de onde tirar, e a gente tem que se virar nos 30 para resolver o nosso cliente, né, que é o condomínio. E que é uma outra dificuldade que a gente encontra, muitas vezes, que o síndico acha que a gente é advogado pessoal dele, e aí a gente tem que mostrar que, muitas vezes, o interesse do condomínio é diferente do interesse do síndico. Os condôminos, que nos veem, muitas vezes, como inimigos, porque entendem também que a gente muitas vezes eles são contra o síndico e acham que a gente é advogado do síndico, eles não entendem que nós estamos para defender o interesse geral. Muitas vezes nós somos taxados de burocráticos por estarmos, né, tentando cumprir a lei e orientando conforme a melhor forma, e muitas vezes porque assim, a gente tem uma visão longe, e a gente tenta trabalhar numa advocacia preventiva, que ela é muito melhor, muito mais barata, eles não entendem isso, do que a corretiva. Então, a gente prefere analisar um contrato antes dele ser assinado, do que ter que rescindir depois algo que já foi assinado, sabe Deus como. Então, assim, e tudo isso é muito complicado porque as pessoas não entendem a importância da assessoria, que no caso que é a assessoria preventiva, da gente estar dentro do condomínio, analisando as coisas e os problemas que podem ocorrer antes mesmo deles ocorrerem. E a questão de a gente ter que ser mediador de tudo, né? Porque justamente como a gente está aí nesse meio, nesse conflito, porque geralmente isso aí é a premissa do advogado, né? Ninguém procura a gente por estar bem e por estar fazendo nada. Só procura a gente quando está com um problema, geralmente com um problema grande na mão. E a gente tem que ser o milagreiro de resolver. Então, essa questão da mediação, do conflito, dos ânimos que estão sempre geralmente alterados, e a gente ter que ter essa pluralidade de funções, digamos assim. Doutora Rafaela, sua audiência é muito grande, viu? Vários aqui, abraços aqui, vários elogios, eu até coloquei na tela aqui, ó. Tem muita gente aqui, doutora Rafaela, doutora Luciana, doutora Aquiles, boa noite também. Aqui a dona Socorro, aqui com muito orgulho para a neta. Bom demais. Essa não vale. Essa que vale. Essa vale mais. Essa que vale mais, viu? Parabéns pela neta, viu? Muito obrigado pela audiência, dona Socorro. Ítalo também aqui, ó. Rafaela é um exemplo de profissional, muito sucesso. Tem o Beto aqui também. Então, muito obrigado aí, doutora Rafaela, que trouxe aqui o seu fã-clube. É igual o doutor Delcio. Doutor Delcio também daqui a pouco começa aqui. Doutor Delcio tem uma audiência cativa. Eu acompanho, o doutor Delcio faz umas lives, né, doutor Delcio? Fala um pouquinho das lives lá no Instagram, que eu acompanho bastante lá. Eu vou passar a palavra aqui para o senhor. Doutor Douglas, assim, com a situação que nós chegamos em virtude da pandemia, nós fomos obrigados a nos adaptar em algumas situações. E hoje nós temos o Síndico Condomínio, ele faz toda quarta-feira uma live também,
que é o Sindicato dos Condomínios Residenciais e Comerciais do Distrito Federal, e também nós temos com a senhora Maílza, uma live que é toda sexta-feira de manhã. Ela é sempre linkada ao nosso Instagram, né, que é o @DelJRAdvogados, e que nós temos o prazer de discutir e debater questões condominiais e principalmente trocar ideias, trocar informações, que o importante é isso. Igual hoje estou tendo o prazer de estar ladeado com a doutora Rafaela, uma advogada nova, uma pessoa de capacidade, a gente verifica pelos elogios que é uma profissional dedicada e que esta questão é muito importante, que o profissional do direito, voltado ao direito condominial, ele não pode ser aquele profissional que esteja interessado tão somente trilhar um curto espaço de tempo no direito condominial, que é o que está na moda hoje, para após, quando sedimentar a sua profissão, migrar para outras questões. Eu estou há 25 anos no direito condominial, ministrando palestras, cursos, aulas de graduação, pós-graduação, fazendo diversas publicações, inclusive literária, e essa questão é muito importante, porque na minha época aqui, no início do direito condominial no Distrito Federal, principalmente, nós éramos pouquíssimos advogados, se não quase 2 ou 3 advogados que militavam nessa área. E desta época, salvo o melhor juízo, só remanesceu o nosso escritório. Por quê? Porque naquela época, como a doutora Rafaela disse, a situação era muito pior na época. O que o síndico pensava? O advogado é totalmente dispensável. Eu só preciso do advogado quando eu tenho um processo e aí eu vou procurar aquele advogado. Porque, em regra, o advogado ele não é procurado pelo amor, ele é procurado pela dor. Então, quando o condomínio tem um grande problema, tem uma situação que ele realizou a pactuação de um contrato, e esse contrato de uma reforma total do prédio, esse contrato de uma modernização de elevadores, ou qualquer outra coisa semelhante nesse sentido, quando dá problema, aí eles procuram o advogado. Quando o contrato ele é bem redigido, é um contrato já analisado, esmiuçado, é muito mais fácil discutirmos as consequências dele do que efetivamente brigarmos para anular cláusulas que foram redigidas de forma unilateral e que tinham como uma única intenção proteger alguns empresários. Então, essa dificuldade toda nossa é uma dificuldade que nós temos que passar por ela. E aí o advogado tem um grande problema. Quando o advogado começa a ter respeito do síndico para escutá-lo preventivamente, como a doutora Rafaela falou, em regra, muda-se o síndico. Mudou-se o síndico, o que acontece? O síndico pensa, doutora Rafaela era advogado do Pedro, que era o ex-síndico. Agora eu ganhei, eu não quero a doutora Rafaela porque ela será contra a minha administração. E ele não consegue perceber que a doutora Rafaela, o doutor Hugo, o doutor Leandro e vários outros advogados nossos aqui, eles são advogados do condomínio, do ente jurídico condominial, e não advogado do síndico. É óbvio que nós sabemos que nem todos os profissionais são tão éticos e comprometidos quanto os senhores são. E aí, realmente, eles até realizam atos que não deveriam realizar, em detrimento da manutenção do contrato. E eu digo o seguinte, o advogado não deve se apegar ao contrato com o condomínio. O advogado deve se apegar à sua ética e à sua responsabilidade, porque só assim ele terá autonomia e a coletividade irá respeitá-lo. Porque contratos vão e vêm. A sua ética, o seu respeito e sua moral depende só de você mesmo. Doutor Hugo, está mudo. O microfone do senhor está fechado. Ô, doutor Delcio, muito obrigado até por essas considerações iniciais aqui. É um prazer ter o senhor aqui. E admiro muito esse trabalho que o senhor vem fazendo há muitos anos de valorização da nossa classe, dos advogados do Distrito Federal, que atuam no direito condominial. O senhor é referência para mim e para vários outros. Quando iniciamos nessa área do direito condominial, o senhor é uma referência aqui em Brasília. Agradeço, acima de tudo, pela atenção que o senhor dá ao jovem advogado. O senhor nunca negou uma assistência, eu falo aqui em canal aberto. Todas as dúvidas, o doutor Delcio sempre nos atende, eu fico muito feliz. E, Rafaela, só lembrando aqui que eu também trouxe minha audiência, viu? Vou começar a botar aqui, que você está batendo um recorde aqui. Boa noite, Stephanie, minha prima aqui também. Boa noite, Lenilson, meu primo também. Vou ter que mandar um zap aqui para o restante da família, porque, olha, a família da Rafaela está muito mais forte aqui.
A minha é grande, viu? E é É espalhada. grande, doutora. Está espalhada. É Mas eu espalhada. fico feliz. Esse nosso canal aqui é um canal de confraternização também. Às vezes a gente está tão longe. E, doutor Deus, eu confesso que eu gosto dessas lives aqui, porque minha mãe, eu sempre falo aqui, né, tá morando em João Pessoa, aí ela sempre manda alguma coisinha aqui, algum contato que a gente tem aqui. Mas voltando ao tema aqui, agora eu vou perguntar para a doutora Rafaela. Quais são as áreas que o advogado, ou os produtos, né, vamos falar assim, que o advogado condominialista tem para oferecer aos condomínios? Assim, vou citar um exemplo, a atualização de convenção, o que mais? Pronto. Confecção do regimento interno, né, principalmente pela dificuldade de se alterar uma convenção e pela omissão de muitas delas, geralmente elas são muito omissas. O condomínio ele precisa de um bom regimento interno, e esse regimento que supra essas omissões e meio que atualize para a realidade atual, né, do condomínio. Então, a confecção de regimento, que é algo que as pessoas às vezes pegam um modelo da internet e tudo, mas tem que ter todo um cuidado, verificar se ele não está confrontando a convenção, se ele está apenas sendo algo a mais, né, que vai complementar, que vai especificar as omissões, mas ele não pode contrariar. Essa questão mesmo que o doutor Délcio falou, da assessoria dos contratos, é muito importante. O condomínio, ele é um ente que ele celebra muitos contratos, tanto trabalhistas, como na parte civil, né, de compra, de obras. A gente tem aí da moda, né, a inspeção predial, que está detectando N correções a serem feitas. Então, tanto tem o contrato com o engenheiro, contrato com a empresa que vai efetivar, e esses contratos eles têm que ser muito bem analisados. A questão da cobrança das taxas condominiais, da inadimplência, que infelizmente, principalmente nesse momento de pandemia, de contenção de despesas, a inadimplência cresceu muito, e muitas vezes as pessoas só pagam realmente mediante uma cobrança judicial, né? Então, também é uma forte atuação do advogado essa questão da inadimplência, e que muitas vezes é até o estigma de que o advogado condominial ele só faz cobrar as taxas, né? Também a gente tem meio que a gente sofre meio que esse preconceito, que não é. E toda essa questão também da mediação, de evitar o conflito, que muitas vezes é só uma questão psicológica, é só ouvir, é só dar uma opinião. Ontem mesmo eu recebi uma consulta de um colega que ele disse que o síndico estava em perseguição com ele porque ele botou uma câmera para a segurança dele, que pegava um pouco da área comum e tudo, ele queria saber. Eu disse, como é que está? Ele disse, não, ele só me falou, ele não me notificou. Eu disse, pois faça o seguinte, um conselho de sua amiga, tire logo essa câmera e evite essa confusão. Evite, porque aí ele vai lhe advertir, ele vai lhe notificar, você vai ter que responder, recorrer dessa notificação. Então, muitas vezes, é só aquele... Aí ele terminou e disse, é mesmo, né? Então, assim, ele começou extremamente estressado. Porque o síndico está com perseguição comigo, porque ele não tem nada a ver, a minha câmera não está pegando a casa de ninguém. E aí começa que muitas vezes a gente tem que ter só essa sensibilidade de ir no fundo do problema, às vezes a pessoa não está num bom dia, mas e analisar aquilo ali, e às vezes um conselho resolve e evita uma demanda futura, porque isso ia gerar uma notificação, possivelmente um processo e tudo mais. Então, eu acho que falta também um pouco dessa questão da sensibilidade, e por a gente ter pouca lei que fundamente o direito condominial, a gente tem que ter uma boa legislação interna. Eu já tive casos também de que a convenção completamente omissa de tudo, e o regimento, não tem, o condomínio não tem regimento. Aí eu posso multar? Eu disse, certo, o fundamento para você multar tem, mas você vai multar em quanto? Porque não tinha o valor. Quem é que vai criar esse valor da multa? Sou eu? É você? É o síndico? Então, assim, a gente precisa de boa legislação. Já que a gente não tem,
a legislação federal, né, e tudo, que fundamente uma boa legislação, uma legislação que realmente abarque todas as nossas deficiências, que são muitas, uma lei de 64, uma lei muito antiga, e o Código Civil com 20 e poucos artigos que tratam sobre economia, a gente precisa focar na atualização das nossas convenções e em bons regimentos. Você, jovem advogado, preste atenção aqui nos nossos convidados, nas dicas que eles estão trazendo. A advocacia condominial está crescendo muito, mas tem que se especializar. Doutor Delzio, antes de passar aqui a palavra, eu queria que o senhor comentasse aqui, temos uma visita ilustre aqui, eu vou voltar a tela aqui, ó. Ó quem está aqui hoje. Um abraço aí, Rosilânia, nossa amiga aqui do Inadicom. Doutor Delzio, fale um pouquinho aqui com a doutora Rose e comente o que o senhor pode complementar sobre esses produtos que nós temos a oferecer. Nós, que eu falo, advogados que pretendem atuar na área do direito condominial. Eu tenho a grata satisfação de poder ter como sócia do escritório a doutora Rosilânia. Ela é uma pessoa de uma competência tão grande e de uma capacidade e de um dinamismo que causa espanto. A doutora Rose sempre brinca, ela é um tratorzinho para trabalhar. E não só pela quantidade, mas pela qualidade. Sim, uma coisa impressionante. Sempre um prazer estar com ela. Também nós temos outros advogados do escritório, doutora Viviane, doutora Andréia, doutora Kelly, doutor Luiz, doutor Eduardo, uma série de outros profissionais que trabalham com a gente. E eu queria também, doutor Luca, aproveitar que hoje eu tenho audiência particular também. A senhora Cleusa Oliveira, minha mãe, está ela e meu pai, parece, né? Os dois estão juntos, estão vendo aí, um beijo para vocês. Um prazer muito grande. Eu sempre digo o seguinte, todo bom advogado, ele tem como pilar de sua estrutura uma boa família, porque foram eles que tiveram a oportunidade para fazer o estudo, a dedicação, e isso é muito importante. Então, o que um advogado que quer trilhar o direito condominial deve observar? Ele deve observar, primeiramente, a questão da legislação. Aqui em Brasília, nós temos o prazer de participar de várias legislações. Por exemplo, a doutora Rafaela falou muito claramente sobre essa questão da falta da legislação. Eu tenho o prazer de trabalhar em dezenas, e já ter trabalhado em centenas de projetos de leis, e até em dezenas ou um pouquinho mais de leis que foram aprovadas, relacionadas direto ou indiretamente ao direito condominial. Uma delas agora, que até da senadora Soraya Tronic, é um projeto de lei que já foi aprovado no Senado, está na Câmara Federal, que possibilita a questão da assembleia virtual e assembleia aberta para alteração de convenção. Porque nós sabemos a dificuldade que um condomínio tem em atingir os 2/3 do total dos condôminos. E como a legislação ela não permite, ainda que ocorra assembleias abertas, eu até brinco que em meados de 1990, eu criei, não sei se era inédito ou não, mas eu criei, pelo menos na nossa região, a questão da Assembleia Aberta para alteração das convenções de regimentos internos, que na época, 2/3 para as duas ferramentas. E eu tive grandes alegrias de conseguir a aprovação dessas alterações, mas tive uma ou duas questões que me deixaram muito tristes, porque alguns magistrados entendiam que não poderia ter Assembleia Aberta, porque a Assembleia de Condomínio era ato concentrado e deveria ser realizado em uma única sentada. Então, isso nos deixou muito desassossegados à época, e quando a assessoria parlamentar da senadora, nós fizemos contato com ela para trabalhar essa questão da Assembleia Aberta e Assembleia Virtual. E a Assembleia Virtual ela foi pensada antes do PL 1179, que originou a Lei 14.010. Né? Essa questão foi muito interessante, e nós torcemos muito para que aconteça isso. Mas, como bem dito, o advogado ele tem que primar quais são as ferramentas que o advogado tem para fazer uma boa assessoria ou consultoria. É um conhecimento geral. É óbvio que ele tem que ter conhecimentos específicos, mas o conhecimento geral é extremamente importante para que ele possa ter, minimamente, a possibilidade de indicar algumas situações. Os advogados condominiais, eles têm que ter uma equipe multidisciplinar. Com o tempo, isso é normal acontecer, né? Seja por outros profissionais de advocacia, colegas que têm especialidades diferentes da nossa,
ou seja, porque um engenheiro, um arquiteto, um contador, essas pessoas venham a agregar. Nós só temos que lembrar, doutor Hugo, é uma questão, eu até peço desculpas, que é difícil comentar numa live igual a esta, mas nós temos que lembrar que a nossa legislação não permite que o advogado tenha participação direta junto com essas empresas, junto com as empresas de administração condominial e contabilidade. Aqui no DF, até o ex-presidente da OAB, ele chegou ao ponto de fazer uma denúncia, uma representação, né, levando a notícia crimes para a delegacia da Polícia Civil, porque o estatuto da OAB, né, a advocacia, não permite que tenhamos o exercício atrelado a esse tipo de atividade. Então, assim, é muito importante que o advogado se valorize. Ele tem que saber que, efetivamente, no começo é difícil, mas o que vai alavancar a sua profissão, na verdade, é sua capacidade e seu conhecimento. Doutor Delzo, obrigado. Aqui eu fiquei muito feliz quando o senhor comentou que é a mãe do senhor que está aqui, dona Cleusa, vou deixar mais um abraço aqui. A doutora Rose também, ela fez aqui, chamou a atenção, ela está sempre aqui. É verdade, a doutora Rose está sempre aqui. Só que eu quero botar ela na telinha aqui, que ela tem muita competência, pessoa maravilhosa, doutora Rose. E o doutor Delzo, é uma felicidade o senhor ter trazido a doutora Rose para esse projeto também, uma alegria muito grande estar ali ladeando o INADCOM com tantas pessoas boas, né? E o que o senhor falou é o que eu concordo, né? A família, ela ajuda muito o advogado, principalmente no início da carreira, né? É uma base, e geralmente é quem faz o seu marketing pessoal. Quando eu comecei, meu pai andava com os cartõezinhos dele aqui, entregando ali para os amigos. Então, assim, eu sou muito grato à minha família. Meus primos estão aqui, vou mandar um abraço aqui para o Lenilson, Stephanie. Agora a Rafaela é campeã, viu, doutor Delzo? Aqui tem, se eu for clicar em todos os comentários aqui, parabéns. Com certeza é uma excelente filha, é uma pessoa muito querida, com certeza. Agora, voltando, sim, vou passando a palavra, voltando aqui para a doutora Rafaela, e temos esses produtos, né, atualização de convenção, condomínio, a assessoria nas causas que o condomínio for parte ativa e passivamente, né, o patrocínio dessas causas. Hoje nós temos visto também causas ambientais que o condomínio, às vezes, é acionado, precisa de um advogado. Está aí a questão que o doutor Delzo falou da interdisciplinariedade, né, são várias matérias, então você tem que ter boas parcerias com profissionais, advogados de outras áreas, porque a gente não consegue aprender tudo, são muitas coisas, questão de direito criminal, vem vários outros, direito trabalhista, direito tributário, né, tem que estar acompanhando algumas questões do condomínio ali, das contribuições que o condomínio tem que pagar em relação aos funcionários, então tudo depende dessa inter-relação, e fora que o advogado condominialista, ele atua também junto com engenheiros, né? Não fala junto do serviço em si, mas ele participa, às vezes, em processo onde ele tem que entender um laudo de um engenheiro, então ele precisa ter um contato próximo de outras profissões, o contador na prestação de contas, o advogado, ele tem que ter esse contato, né? Tem que ter essa vivência. E, doutora Rafaela, nós temos ainda alguns minutos aqui, que nossa proposta hoje são 2 blocos. Esse é o primeiro bloco, está sendo excelente, já agradeço a presença dos colegas aqui, mas aí, doutora Rafaela, fala um pouquinho agora também aí do Ceará, do INDIC. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho do INDIC, porque, doutor Delzo, eu não sei se eu comentei com o senhor, mas eu fui convidado para estar ali com esse povo do Ceará, que o senhor bem colocou no início, que é uma terra muito boa, né? E eu acho que ela é boa porque o povo de lá é muito bom, viu, doutor Delzo? Fora a beleza natural, fui super bem recebido, doutor Aquiles, todas as lives ele está aqui, doutor Wellington, presidente do INDIC, todo mundo dando um apoio. Eu vou passar aqui para a Rafaela falar um pouquinho do INDIC. Como eu falei, né, um dos nossos grandes desafios é o estudo. Então, a gente precisa estudar, precisa se dedicar, e como a gente tem realmente essa deficiência, então esses institutos, eles são um grande aliado aos advogados, né, ao público em geral. E no caso do INDIC, ele surgiu em 2018,
quando alguns advogados de alto, né, renome aqui no Ceará, aqui no estado, eles sentiram essa necessidade de produzir conteúdo e de ter algo para assinar, digamos assim, e respaldar aquele parecer, aquela tese, né? Porque a gente, muitas vezes, eu tenho um pensamento que outros também têm, mas muitas vezes eu sozinho, ele sozinho, a gente não tem força, enquanto que a gente, quando junta, e a gente assina em nome de um instituto, coloca o meu nome, o nome do outro colega, acaba que isso respalda muita coisa. Isso a gente viu muito agora na pandemia, né? Que o INDIC, a gente sempre nas nossas reuniões a gente produzia notas e assinava o nome do INDIC, e essas notas elas realmente rodavam e muitas vezes a gente recebia de pessoas que não tinham nada a ver, digamos assim, decisões e fundamentações e opiniões fundamentadas nas nossas notas. Entendeu? Então, usavam realmente aquilo para dizer, olha, isso não pode, ou isso pode. Então, esses, né, os doutores formaram a diretoria do INDIC em 2018 e se juntaram para produzir conteúdo, que é o INDIC. O INDIC é o Instituto de Desenvolvimento e Estudo do Direito Condominial. Aqui a gente, a princípio, né, quando em 2019 eles convidaram alguns outros advogados para fazer parte, foi onde eu entrei no Instituto, e hoje também, né, que até o doutor Hugo falou que foi convidado também, alguns advogados são convidados, outros se inscrevem, participam de uma pré-seleção, digamos assim. E a gente está, acredito que hoje, em 15, 16 membros, que a gente se reúne quinzenalmente, mensalmente, e para essa produção realmente de conteúdo. Discutir o que já foi feito, o que saiu, o que é que a gente pode fazer, como é que a gente pode contribuir com determinada lacuna, né, que essa questão das assembleias virtuais, o que saiu desde antes do PL, que a gente já estava discutindo isso. Então, assim, muito por essa questão mesmo da necessidade. Agora, nesse período de pandemia, foi fundamental. Fundamental porque a gente tinha muitos decretos semanais, que mudavam muito a realidade do Estado, e aí o decreto saía no sábado à noite, domingo de manhã a gente estava em reunião no INDIC, para poder fazer realmente uma nota, um parecer, explicando muitas vezes para a sociedade o que é que aquele decreto quer dizer, porque muitas vezes a sociedade não tem mecanismos de interpretação, digamos assim, daquele decreto, e nem sabe aonde exatamente aquilo interfere na nossa vida, na sua vida pessoal, né? Então, muitas vezes, eles não conseguiam nem encaixar aquilo ali num condomínio. Então, a gente já pegava a visão geral do decreto e aplicava no condomínio. Então, o INDIC foi, assim, fundamental. E é uma honra para mim, né, participar desse instituto, que tem grandes nomes, pessoas realmente brilhantes, né, da advocacia condominial no Brasil. Hoje a gente já pode falar realmente, né, temos o doutor Hugo, temos outros, temos a doutora Andréia, do Sergipe. Então, assim, hoje a gente realmente está expandindo mesmo para o estudo do Brasil. E vamos abrir, né, ainda mais e ver aí que isso é sempre um aprendizado. Doutora Rafaela, muitas pessoas mandando abraço aqui, não tenho como citar todos, desculpe quem eu não citei, mas agora tem a audiência do doutor Delcio também, várias pessoas mandando aqui, doutor Delcio, tem o Paulo Melo mandou um abraço, a Fátima Cortez aqui, viu, mandou um abraço para o doutor Delcio e para a Rafaela, dois craques aqui, e doutor Delcio, eu sei que o senhor tem um compromisso, eu já vou passar a palavra para o senhor fique à vontade de já fazer as considerações, responder aqui o nosso público, né? Tem várias pessoas mandando aqui, ó, dona Fátima, a advocacia condominial não existiria sem passar pelo doutor Delcio, um pioneiro admirável, parabéns. Realmente, aqui no Distrito Federal, o doutor Delcio comprou essa briga de valorizar a classe dos advogados que atuam no direito condominial, e sou grato, viu, doutor Delcio, assim como os demais colegas, que hoje nós estamos
tendo um mercado um pouco melhor, mais valorizado. É lógico que tem muita coisa a evoluir, o senhor sabe mais do que eu, né? Mas eu acredito que já evoluiu bastante, né, doutor Delcio? Com certeza. Eu quero mandar um abraço muito forte para minha amiga Fátima Cortez, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Ela sempre me recebeu maravilhosamente bem, inclusive quando eu levava minha esposa, e depois até quando eu levava minha filhinha, né? A minha filha Júlia, minha esposa Regina, ela nos atendia como se fosse uma parente. E, na verdade, um parente muito próximo. Na verdade, nós sabemos que as pessoas do Ceará, do Nordeste em geral, são pessoas maravilhosas, muito receptivas e nos tratam como se estivéssemos em casa. A questão da valorização do direito condominial é muito importante, doutor Hugo. É uma guerra que eu travo, daqui a pouco já estão completando 3 décadas em relação a isso, porque, como a doutora Rafaela disse, as pessoas pensam que direito condominial é cobrança de devedor. Essa é a parte que talvez o advogado tenha que ter menos especialização. Conhecimento para isso nós adquirimos na faculdade e dificilmente um advogado vai errar em um processo desse. Mas o conhecimento geral, a necessidade de que o advogado esteja sempre atualizado, como a doutora Rafaela falou, o doutor Hugo disse também, a reunirmos para debater tudo aquilo que acontece no direito condominial é muito importante. Lá no escritório nosso, por exemplo, todos os dias de manhã nós abrimos o dia reunindo todos os advogados para discutir e debater algumas teses. Obviamente, nem sempre dá para discutir tudo. E nem sempre nós temos, a gente consegue um consenso. Hoje mesmo nós tivemos uma divisão. Foram 5 advogados votando a favor de uma tese e 3 advogados votando a favor de outra tese. Mas, no final, como sempre, a maioria prevalece. Mas é importante isso, a valorização dos advogados. Pretendo, logo, conseguir visitar Fortaleza de novo, uma terra que eu adoro. Sou apaixonado pelaquela cidade, pelas pessoas da cidade. A dona Fátima, ainda quero ver se, logo acabar a pandemia, eu consiga ir à Fortaleza para dar um grande abraço, porque ela é uma pessoa de extrema competência. Eu lembro essa senhora carregando sozinha eventos que ela fez por 10 anos, chamava-se Seminário de Direito Condominial. É uma pessoa que merece todo o respeito, porque sem ela, o Ceará não teria direito condominial. Ela, muitas vezes, tirava do bolso dela para pagar despesas de advogados que ela trazia de São Paulo, de Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, porque os patrocinadores nem sempre doavam a quantidade de valor que ela necessitava. E mesmo assim ela fazia o evento, e mesmo assim ela conseguia reunir uma gama de advogados com conhecimentos extraordinários para que as pessoas do Nordeste, em especial de Fortaleza, pudessem receber aquelas informações que hoje são mais fáceis de receber, porque na época essa questão de mídia, essa questão de internet não era tão disseminada, não era tão fácil. Então ela fazia questão de levar tudo isso. E eu lembro até que quando eu lancei meu livro, eu levei lá também, foi muito bom. E teve até, eu sei que está terminando, doutor Hugo, mas teve um caso muito peculiar, quando saiu uma medida provisória, um decreto, não sei, sobre desafetação de imóvel. Eu dei uma entrevista sobre isso e causou uma polêmica muito grande. Aí a dona Fátima me liga e fala: Delcio, você está com um grande problema. Os construtores e incorporadores do Ceará estão querendo te pegar. Porque do jeito que você falou, eles estão chateados. Foi logo por causa do problema da Encol, que a Encol, aquela construtora antiga, ela deu um problema no Brasil. Em seguida, o Código Civil pegou essa ideia e colocou essa questão toda, né, com a reforma, a introdução do Código Civil da 4.598/64, o Código Civil também trata sobre isso. Então, assim, ela a dona Fátima é uma guerreira, e eu tenho certeza que a doutora Rafaela, que tem amizade particular com ela, está bebendo de uma fonte inigualável, não só como pessoa, como profissional. Então, queria agradecer a todos, mais uma vez mandar um abraço e um beijo para todos os meus amigos, meus colegas, as pessoas que eu convivo no dia a dia, a minha mãe e meu pai que estão nos assistindo, e em especial aos senhores, doutor Hugo, doutora Rafaela, é um prazer muito grande estar com vocês, e espero, doutora Rafaela, ter a oportunidade e o prazer de estarmos juntos em outras oportunidades, para trocarmos ideias e debatermos sobre questões que isso é muito importante, que o advogado, ele só cresce e só aprende com troca de informações e divergência de pensamento. Com certeza. Doutor Delcio, muito obrigado. Doutor Delcio tem um compromisso, já agradeço por ter doado esse tempo aqui, e o senhor está sempre convidado a estar conosco aqui. Muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra para a Rafaela. Doutor Delcio, eu vou pedir permissão aqui para
para colocar o nosso segundo bloco em ação aqui, e enquanto a doutora Rafaela faz suas considerações finais aqui. Bom, boa noite, doutor Delcio. Boa noite, né, ao doutor Delcio e a todos, e realmente agradecer a oportunidade. Como o doutor Delcio falou, a gente só aprende realmente discutindo. Isso que ele falou do escritório dele, de 3-2, assim, isso aí com certeza foi uma discussão riquíssima para se chegar nesse placar, né? E é assim realmente que a gente aprende, discutindo, divergindo e chegando num consenso. E agradecer realmente a oportunidade de fazer parte do INDIC, de conhecer esses colegas do NADCOM, de estar aqui hoje, né, difundindo essa nossa luta, porque é uma luta diária, né? A advocacia em si, ela já é uma luta, e a condominial, eu diria que é uma luta mais forte, ao final, e agradecer realmente a oportunidade de estar tão bem rodeada de tão ilustres colegas. Obrigado por estar aqui, por todo esse carisma. Peço para a sua audiência permanecer aqui. Minha família, muito obrigada. Eu não posso deixar de agradecer, né? A minha família, aos meus amigos, a meus colegas de trabalho, que estão todos aí. Com certeza, eu posso garantir que a minha audiência é grande por eles também. Muito então, obrigado. Obrigado por tudo, um abraço a todos do INDIC, um abraço ao Ceará. Agora, falando no INDIC, tem doutor Juarez chegando aqui, tem aqui doutor Tiago, e agora vai entrar o meu amigo doutor Leandro. Entraram aqui os nossos amigos aqui, sejam bem-vindos. Começar aqui com o doutor Tiago do Sergipe, aqui de Sergipe. Diga aí uma boa noite aí, Tiago, seja bem-vindo ao nosso canal. Boa noite, Hugo, boa noite a todos. Para mim é uma honra, é um prazer, agradeço o convite, né? E muito bom ter ouvido o doutor Delcio, a doutora Rafaela, né? Se pudesse, ficava ouvindo eles a noite toda. Mas para mim é um prazer, né? Conversar um pouco sobre direito condominial, né? Com ilustres colegas. Eu me sinto honrado. E Sergipe aqui participativo. Muito bem, Tiago, obrigado pelo convite. Tiago é do Avante Condominial, parceiro. Agora eu vou passar para o doutor Juarez. Doutor Juarez, seja bem-vindo aqui. Doutor Juarez, que é do INDIC também. Obrigado por aceitar o convite. Doutor Juarez, o áudio. O áudio, doutor Juarez, conseguiu arrumar aí, doutor Juarez? Doutor Juarez, estamos tendo um probleminha de áudio. Enquanto ele ajusta aqui, eu vou passar para o meu amigo doutor Leandro, que tem um monte de gente mandando abraço para ele aqui, enquanto o doutor Juarez arruma o áudio. Boa noite. Mais uma vez agradeço a você, presidente, a lembrança do doutor Delcio, o ícone, aos colegas, a todos aí, a minha filha, que é essa presença ilustre aí, que já está mandando mensagem, né? É bacana. Ela já manda mensagem, essa manda mensagem e ainda estava correndo aqui atrás do escritório. Pandemia, né? Estamos todos aqui. Então, mais uma vez agradecer pela oportunidade e vamos falar um pouquinho dos desafios da advocacia condominial. Agora com esse time aqui, agora eu vou voltar no doutor Juarez para ele se apresentar aqui no nosso canal. Seja bem-vindo aqui, doutor Juarez. Doutor Juarez, acredito que seja o fone aí. Nós estamos tendo uma falha de áudio aqui. Doutor Juarez,
Fale conosco aqui. Enquanto nós estamos aqui arrumando aqui o áudio do doutor Juarez, vou passar aqui para o doutor Tiago. Diga aí como que é o direito condominial em Sergipe, o que está acontecendo aí de novo, doutor Tiago? O direito condominial ele sofreu um grande impacto, né? Não só aqui, mas no Brasil todo, né? Diante da pandemia. E impactou, pegou todos de surpresa, né? E aí, como lidar com essa nova realidade, né? Diante dessa situação, né? Fosse adotado inúmeras medidas, né? Como o fechamento da área comum, academia, questão de higiene, né? E a gente está agora tentando sair, procurando conforme os decretos, né, governamentais, federais, a questão da retomada, né, das atividades e estudando como voltar a reutilizar as áreas comuns, né. O direito condominial em Sergipe ele é bem representado, né, como todos conhecem o Papo Condominial, com Daniel, tem doutor Saulo, doutora Andréa, como foi citada, pela doutora Rafaela, né, e Alexandre Sobral, também conhecido. Então, assim, o direito condominial aqui é forte. E é uma área, né, de expansão, é uma área, como é que eu posso falar? É uma área que está em crescimento, né, e que essa pandemia ajudou a quebrar muitos paradigmas em relação ao direito condominial. Muitos ainda veem a figura do advogado como um mero cobrador, né? Contrata o advogado para ajuizar a ação de cobrança. Mas aí a pandemia fortaleceu esse tipo de mudança, esse tipo essa realidade, esse paradigma, né? Melhor dizendo. Porque o advogado, ele não é só para a questão de cobrança, né? O direito condominial, ele é amplo. Existe a relação entre os vizinhos, né? Existe como o síndico se portaria nessa situação de pandemia, né? Então, é preciso entender que o advogado ele é muito mais além de uma cobrança, né? E essa pandemia, ela realmente, em particular, o estudo do direito condominial, pessoalmente, para mim, ele foi muito importante, foi muito enriquecedor e diante dos percalços, né, e dos desafios que o direito, o condominial iria se portar daqui para frente, principalmente a advocacia. Agora, muito obrigado. Agora nós vamos ouvir o nosso amigo Juarez. Agora ele está aqui, Juarez Timóteo, agora está ao vivo aqui. Ainda bem, tava com medo de perder a minha participação e dividir aqui esse espaço com os colegas. Bem, eu sou aqui do Ceará participando em dose dupla, saudar o presidente do INADCOM e agradecer pela oportunidade de estar aqui nessa noite, e falar um pouco das dificuldades e oportunidades do direito condominial na advocacia. Ela é um tema latente na minha carreira até os dias de hoje, porque essas dificuldades, elas batem a nossa porta todos os dias, né? Eu vi agora no primeiro bloco, doutora Rafaela e doutor Délzio tratando, e me parece que o tema que traz mais dificuldade para o advogado desse ramo é efetivamente mostrar para os gestores de condomínio a necessidade da atuação de uma assessoria jurídica. E não raramente a gente, quando vai se reunir com a administração de um condomínio, a gente ouve deles dizendo, não, mas aqui a gente não tem demanda, porque eu não tenho processo, porque eu não tenho briga, quando na realidade esses problemas, eles permeiam o condomínio o tempo todo. E a outra dificuldade que eu sinto na nossa rotina é a manutenção de contratos, quer dizer, eu tenho um escritório focado na área imobiliária e na assessoria condominial, e então a gente está sempre
em busca de firmar parcerias com condomínios e assessorá-los. E a dificuldade, ela exatamente está nessa questão de mostrar para os gestores a necessidade, porque nós somos como juízes de futebol, que se está tudo rodando bem, se não tem confusão, se os contratos estão bem aí, geridos, parece que a gente não tem função, mas a realidade é que quando a confusão não se instala, significa que a assessoria jurídica está fazendo um trabalho preventivo a contento. Então, eu queria bater o centro, tocando nesses dois temas aí, para os colegas fazerem seus apontamentos. Juarez, obrigado aí, ainda bem que a conexão aqui voltou, estava aqui ansioso para ouvi-lo, obrigado pelas considerações. Então, temos 2 cearenses e 2 brasilienses aqui. Leandro, fale um pouquinho aqui da nossa Distrito Federal, da nossa advocacia aqui no Distrito Federal. Aqui não foi diferente do que os colegas todos já falaram, né? Muita demanda surgiu principalmente com a pandemia, mas eu vejo sempre, e procuro ver sempre o lado positivo. Acredito que muitos condomínios tenham visto a realidade da necessidade do jurídico, agindo preventivamente, e na pandemia estamos sendo fundamentais para fundamentar as demandas dos condôminos, né, que a todo tempo quer reabrir área comum, as áreas, inclusive, que são hoje ainda consideradas de aglomeração, como salão de festa, churrasqueira, mas a todo momento a gente tem gente querendo reabrir isso aí, e somos nós quem fundamentamos, né? Então, acho que nosso papel ficou ainda mais importante nesse momento, ou pelo menos assim, sempre foi importante, mas agora visto com outros olhos, né? E aqui, particularmente no DF, eu lembro de uma oportunidade. Meu filho nasceu no começo da pandemia, dia 28 de março, e na semana seguinte, eu lembro que na sexta-feira eu saí do escritório, já estava na demanda, até mesmo na maternidade, ainda continuava trabalhando, mas eu lembro que na sexta-feira seguinte teve um decreto, e aí, lendo no final de semana aquele decreto, porque ainda estava cuidando de filho e tudo, durante a pandemia, né, isolados, e na segunda-feira, quando eu retornei para o escritório, já tinha outros 5 decretos seguintes. Então, assim, a quantidade foi enorme de demanda, o que mostra aí um grande desafio para o advogado, né? E, mais uma vez, reforço a necessidade dos condomínios em contar com apoio jurídico especializado, o que faz uma grande diferença. O doutor Hugo participou nesse momento, inclusive, do nascimento do meu filho. Eu estava com um grande problema num condomínio, daquelas questões de prorrogação de mandato, né? E recorria o tempo todo do doutor Hugo: doutor, me ajuda, porque eu estou indo para a maternidade e vou precisar de auxílio. E me reportei a ele diversas vezes, né? E mantive a posição de advogado de condomínio, e não advogado de síndico, e nem de determinado condômino, que visava seus interesses pessoais. E, passado esse tempo, estava até conversando essa semana sobre isso, né? O tempo mais difícil da pandemia, que foi lá o começo, onde teve prorrogação de mandato, teve determinação de realização de assembleia, e nós nos mantivemos no condomínio justamente por ter demonstrado que nós advogamos para condomínio. Né? Leandro, eu lembrei aqui também desculpa te cortar, lembrei aqui que você estava lá, o cara é tão profissional que ele na maternidade preocupado com o condomínio. Aí eu falei: Leandro, fica tranquilo, deixando te dar uma ajuda aí, e ele tomando conta, e eu admiro porque o Leandro, ele é aguerrido, ele não advoga para grupos específicos do condomínio. Muitas vezes eu vejo até ele sofrendo perseguições, né, Leandro? Por conta de defender o condomínio acima de tudo. Você conhece algumas dessas demandas aí, né? Tem até umas situações aí de algumas ameaças, né, Leandro? Mas faz parte. Ameaça, né? Carro quebrado, delegacia, pós-assembleia.
Isso aí nós já tivemos de um monte. Aqui o pessoal é bem combativo, literalmente, né? Mas guerreiro é para toda hora mesmo. Agora eu vou voltar aqui e mandar um abraço pro meu pai, né? Eu já estava preocupado, meu pai não apareceu numa live minha aqui, eu já ia telefonar. Pai, obrigado aqui, mãe, fiquem com Deus, se cuidem. Vou voltar aqui para Sergipe. É bom que aqui eu vou para o Ceará, para Sergipe, volta aqui para Brasília só clicando, né? Já que não estou podendo voar, eu era para ter ido a João Pessoa, cancelaram meu voo 2 vezes, mas eu vou aí, pai. Pode deixar que em breve estarei aí. Vou agora para Sergipe. Pronto. Estamos aí. Como o colega falou, realmente nessa situação, a advocacia e o condomínio, com o direito condominial, se encontrou num grande desafio, né? E mais do que nunca precisou do jurídico, precisou de um advogado, né? O que fazer? Tem reforma, portão, segurança, aí precisa, não pode realizar assembleia, né? E agora? Aí cogitou-se na assembleia virtual, mas aí ficou numa preocupação se poderia fazer, se a convenção permitia, e aí até que veio a permissão, né? Através da lei, né? Por caráter temporário, a assembleia virtual. E agora, diante da assembleia virtual, os condomínios, né, com suas administradoras, estão no primeiro passo de atualização dos cadastros dos moradores, para que façam essa assembleia em caráter extraordinário, principalmente nesse período ocorreu também, lembrando agora, a questão das eleições de síndico, né, os mandatos síndicos, muitos se encerraram durante a pandemia. Aí como é que faz para prorrogar, né? E aí, sem o jurídico, como é que o síndico lida com essa situação, né? E aí, antes da lei, nessa dúvida da Assembleia Virtual, muitas ações foram ajuizadas para prorrogar o mandato, enquanto não se resolvia a questão da pandemia, enquanto a gente não sai dessa situação. Mas agora, com a Assembleia Virtual, né, houve, inclusive já teve assembleias aqui em Sergipe realizadas, que a amplitude foi muito além da que a gente fazia presencial, né, e com eficiência, né, desde que o condomínio tenha, né, na figura do advogado, a questão da parte jurídica para a realização dessa assembleia, né, muitas assembleias aqui foram realizadas em caráter virtual, e houve uma amplitude e uma segurança jurídica bastante eficiente, né? Oi. Agradeço aqui, Thiago. Desculpa te cortar, que tem um comentário aqui, uma participação para o doutor Juarez. O Ceará ganha muito com sua atuação na área condominial. Fale um pouquinho do mercado do Ceará. Agora eu vou voar para o Ceará. Então, Juarez, estamos tendo mais uma vez problemas com o seu áudio aqui. Tá fechado. Pronto, voltei. Repita. Sim. Tá me ouvindo? Tá, eu estava apenas corrigindo a minha falha de não ter cumprimentado meus colegas Tiago Rodrigues de Sergipe e doutor Leandro de Brasília, porque o problema do áudio, primeiro, quebrou um pouco o meu roteiro. Quando voltei foi naquela correria, mas saudá-los, dizer ao doutor Tiago que gosto muito de Aracaju, estive muito aí, ficava no bairro Rio Vermelho, acho que era o nome, se não me engano, tinha alguma coisa de vermelho no bairro, gosto muito de Aracaju. Mas respondendo a sua pergunta, doutor, o mercado aqui no Ceará, ele tem para todo gosto, tá? A gente que advoga aqui no ramo condominial, observa que você tem condomínios que não tem administradora, condomínios em bairros nobres que não tem administradora,
então eles estão carentes de auxílio, simplesmente o síndico, ele meio que faz de modo empírico e de modo não profissional, então tem condomínios sem administradora, nós temos condomínios com administradoras que até facilitam o trabalho do advogado, porque fazem uma parte do trabalho e tocam a bola para o advogado fazer o dele de uma maneira mais adequada. Então, por exemplo, nas cobranças, as administradoras ajudam muito. E temos também essa pandemia, ela abriu muitas portas para a advocacia, porque além da questão de trabalhar a inadimplência dos condomínios, de todo esse imbróglio da pandemia, de decreto que vai e que volta, e que é um desafio interpretar esses decretos, os condomínios, eles estão cada vez mais observando a necessidade de ter uma assessoria profissional, de tornar os condomínios mais parecidos com empresas, né? Mais parecidos com uma gestão profissional. E aí entra a função dos advogados, a função dos escritórios de assessoria condominial, que exerce um grande papel para fazer essa gestão ficar profissionalizada. Então, o ramo aqui no Ceará, o mercado no Ceará, ele está em plena ebulição, desde 2002, ali, início da década de 2000, quando a gente teve o boom do Minha Casa Minha Vida, só cresce. Tivemos alguma dificuldade ali em 2014 em diante, mas a sensação que nós temos agora, junto com a pandemia, junto com o marketing jurídico que está bombando, vocês acompanham isso, a sensação que tem é que o direito condominial ele está cada vez mais vindo para mares com mais peixe para todo mundo. Parece que a coisa está bacana, né? Falando de peixe aqui, né? No início aqui dos bastidores, o doutor Juarez, vou confessar aqui para os nossos espectadores, YouTube espectadores, nos deixou aqui com vontade, Leandro, falando que o camarão lá estava mais barato que carne. Aí eu vou passar aqui depois aqui para o Leandro para ele comentar aqui, né? Porque o camarada, você tá vendo, né, Leandro? A vida lá no Ceará é boa demais. Ceará e Aracaju. Aqui para a gente comer um camarão, a gente tem que trabalhar muito, viu, Juarez? Vou passar para o Leandro, depois eu volto para ti. E eu sou fã do camarão, viu? Por mim, é barato o camarão do que a carne. Sem dúvidas, ia ser camarão todo dia. Fartura. Falando já de desafio, eu queria falar um pouco sobre oportunidade também, né? E nem só de dificuldade nós vivemos, né? Eu entrei na área MXA em 2015, né? Que foi quando nós iniciamos aqui o escritório, já voltado exclusivamente para condomínios, né? E de lá para cá apoiamos muito com gestão, e aí o Hugo sabe, eu sou um entusiasta da tecnologia, e hoje nós rodamos com bastante tecnologia aqui no escritório. As telas ao fundo, inclusive, são termômetros que nós usamos, né? São demonstram a efetividade dos colaboradores e dos robôs também. Então, elas ficam aqui nessa tela aqui, em particular. E aí, muito se falou já da cobrança, né? Que é de fácil, menor complexidade, né? E se valendo disso, eu abusei da tecnologia, nós usamos robô na confecção de petições, na cobrança, aquele 011 infernal que liga cobrando, somos nós aqui. Então, e ele tem drone para servir café, viu? Se você for lá no escritório do Leandro, você vai lá, cheguei lá, inclusive. Cheguei lá para tomar um cafezinho, ó, no drone. E café não tem fera, viu? O café eu não sei, mas para buscar assinatura de inadimplente, talvez seja uma boa, viu? Eu vou passar... Leandro, aqui para você, o Paulo Melo mandou um abraço, vou passar aqui para você, ele quer
O Paulo Melo foi até uma figura importante lá no início, né, em 2015, ele que me colocou no cenário, abriu as portas para iniciar as palestras, né, e daí, começando lá com ele, ainda em tempo de assocíndico, né, e depois a Brasp, e aí veio o OAB e outros eventos fora de Brasília, mas o Paulo, sem dúvida, aí fica meu agradecimento pela iniciativa, pela oportunidade lá em 2014, 15, ele que possibilitou. E aí, voltando na questão das cobranças, hoje, nosso aqui, março foi muito ruim, acredito que para todo mundo, né, na cobrança. Mas o grande filé aqui do escritório é justamente a cobrança, não é o honorário mensal, não é aquela ação que a gente pega uma ou outra do condomínio, mas a cobrança aqui é o que realmente bota o camarão na mesa, doutor Juarez. Deixa eu só passar para o Juarez antes do Thiago aqui, que a gente está falando em camarão. Eu vou ter que trazer ele aqui para falar. Você quer saber de camarão? Rapaz, onde é que eles estão? Que aqui não está chegando, não. Eu também, na mesma linha do doutor Leandro, eu quero também falar um pouco de oportunidade, né? Vamos deixar o problema da carreira um pouquinho de lado. E realmente, o ramo do direito condominial, ele é, principalmente para o jovem advogado, um ramo muito interessante de se atuar, porque, por exemplo, o que eu senti, logo no início que eu comecei a enveredar por esse ramo, foi uma busca na tentativa de ter previsibilidade de faturamento do escritório. Então, eu notei a dificuldade que eventualmente você tem de, por exemplo, conseguir clientes empresariais, porque as portas nem sempre estão abertas, o empresário ele tem seus 1001 compromissos, e notei claramente a diferença da facilidade de acessar o síndico, por exemplo, marcar reuniões e propor contratos de assessoria. Isso é uma dica que fica para o jovem advogado, porque as portas dos condomínios elas ficam muito mais abertas, porque, os problemas são corriqueiros, sempre existem problemas de muitas naturezas dentro de um condomínio, e 2, existe a necessidade dos síndicos de terem esse braço direito, né? Lembrando, como já foi dito em outras oportunidades, que é importante mostrar que o advogado condominial não é advogado do síndico, não é advogado particular, não é advogado da gestão, e é muito importante separar isso. É dificultoso, mas é importante. Por outro lado, só para passar a palavra para os colegas, também, quando eu iniciei, eu sentia a necessidade de não ser um advogado faz tudo, porque muitos eu observo que a atuação em direito condominial, justamente por ela ser muito plural, tem direito trabalhista, tem tributário, tem criminal até, dá a impressão que todo advogado atua no direito condominial. E eu queria afastar isso um pouco e tentei me especializar o máximo possível, porque voltando para a dificuldade, né, para encerrar, acho que a grande dificuldade que os advogados têm, isso eu vejo na concorrência, vejo do meu próprio escritório no início, é de falar a linguagem, sair da linguagem burocrática dos tribunais e conseguir falar a linguagem, conseguir entender que dentro do condomínio é um pouquinho de política, há um pouquinho de política para você lidar com aquilo, e que nem sempre determinadas condutas, elas querem, muitas vezes você diz o certo, você diz o caminho, eles simplesmente não querem. Então é preciso entender isso, e o advogado sofre com isso, porque entender isso não é fácil. Doutor Juarez, muito bom aqui ouvir
de um advogado consolidado igual o senhor lá no Ceará, tive ótimas referências do senhor, vi isso, é um incentivo para o jovem advogado, na minha opinião, ver que dá para chegar lá, né? Se persistir, uma hora chega, né? Então, fico feliz, e fico feliz também por essa participação, trazendo aqui que o advogado condominialista ele tem que ser especializado. Não é mais um ramo para a pessoa atuar em várias coisas e o condominial ali quebrar um galho, não. Você tem que ser profissional, né? Te dar mais um minuto aqui para você falar sobre isso. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Existe uma leque de oportunidades no direito condominial, vários dos colegas já falaram, da cobrança, da atualização de normas condominiais. Por exemplo, o que está pegando aí em vários sites especializados, vários Instagrams do direito condominial, e vários profissionais vêm implantando, por exemplo, o compliance condominial, que é uma ideia, uma sacada genial de você profissionalizar ainda mais a gestão, trazer instrumentos do direito empresarial para o condomínio, justamente naquela ideia de transformar o condomínio numa pequena empresa, administrá-lo como se fosse empresa. Isso exige especialidade. Então, eu, por exemplo, sou de um tempo em que eu comecei sendo generalista. Então, a gente atuava em vários ramos, até eu me encontrar no direito condominial, e quem diria, até foi bom, porque acabei me firmando num ramo do direito que exige de mim um pouco daquele conhecimento que eu adquiri sendo generalista lá nos meus primeiros anos de formado. Não, é importante essa experiência, ajuda muito. E o foco, né? Pega essa experiência geral, mas foca na captação ali de clientes na área condominial. O marketing jurídico está muito forte. Falar em marketing, eu vou falar com o Thiago aqui, que é o homem do Avante Condominial. Ele que está me ajudando aqui no meu Instagram, ele que está fazendo aqui, eu vou deixar meu agradecimento público aqui, está me ajudando em umas postagens, porque eu não consigo, às vezes, ter tempo para criar alguma coisa, e o Thiago prontamente divide comigo essa sabedoria. Fala um pouquinho do Avante. Juarez, vamos mandar camarão, caranguejo, via Sedex para eles. Falando um pouco, né? Complementando o Juarez, no começo, né? Como ele falou do começo, o começo da gente, no universo condominial, você começa já, a cobrança, né? Vamos fazer a cobrança para o começo, só que aí a pandemia, quando chegou a pandemia, a gente parou e viu inúmeras oportunidades, né? O compliance, como foi falado, a advocacia estratégica, a mediação, como já tinha, fortalecimento disso, né? E nessa pandemia, para mim, ela foi primordial nesse ponto. Acabou, acho que para todo mundo, né? Porque a advocacia, ela é tradicionalista. E aí, o que é que ocorreu? Com a pandemia, os fóruns fecharam, né? Os escritórios tiveram que fechar, e aí muita gente, muitos advogados, né? Muita gente em si botou a mão na cabeça. E agora? O que é que faz? E a gente procurou se reinventar. Eu, particularmente, né? Procurei um pouco desenvolver, inclusive, o marketing digital, né? Buscar uma nova forma de atrair o público, né? Sair daquele tradicionalismo que a gente é acostumado a ter, de vestir o terno e a gravata e ir para o fórum, ter o contato particular. A gente passou a desenvolver a mídia, né? Tanto é que a gente está aqui conversando, uma coisa que, apesar da gente ter essa ferramenta, mas a gente não utilizava como está utilizando hoje, e ela foi desenvolvida em poucos meses, né? A gente avançou, eu acho que uns 6 anos, em pouco tempo, né? E aí surgiu o Avante Condominial, né? Aprendi um pouco eu digo, pronto, se eu estou nesse momento de pandemia, eu preciso buscar um público diferente, um público virtual. E a partir daí, comecei a fazer lives diversificadas, com outros profissionais, inclusive aí veio o marketing, né? Fiz uma live com marketing jurídico e eu digo, rapaz, eu vou aprender. E eu acho que em 3 dias, e fui aprimorando, até indico o Canva, para quem quiser,
E aí eu acabei me familiarizando com ele, comecei a fazer umas artes, e aí eu com o Hugo, né, e o doutor Henrique, que é o presidente da seção de... qual é o nome da cidade? É Taguatinga, né? Em distrito. Taguatinga. Isso. E aí, nós três desenvolvemos, né, o Avante Condominial, que é um canal para justamente fomentar o universo condominial, atualizações, né, e para a gente sempre antenado com os advogados, principalmente para aqueles que estão começando, ver um pouco o universo condominial em si. Nós postamos, né, decisões judiciais, tudo que for atual em referência ao direito condominial, nós estamos postando, nós estamos sempre conversando, pesquisando. Eu estou conseguindo desenvolver as artes, eu procuro os banners, né, fazer um pouquinho. Isso foi o que a pandemia me incursou, né, e acabou me deixando focado na questão do direito condominial, porque nunca se precisou, né, de uma assessoria jurídica nesse momento de pandemia, que o direito precisou. Até então, muitos conflitos, né, na relação vizinhança, né, e onde o síndico precisou ter jogo de cintura para lidar. Porque, por exemplo, se as áreas comuns estão fechadas, as crianças, como é que ficam? E aí, até hoje, eu recebi uma ligação referente a isso. A vizinha de baixo está cutucando com a gente fala cutucar, com a vassoura no telhado, no teto, né? E aí está interfonando, está dando desaforo porque as crianças estão brincando e estão incomodando. Só que no horário da tarde, né? E aí é questão de bom senso, né? De estar procurando o síndico, tentando resolver da melhor forma. E a partir daí, para quem está começando, a advocacia tem essa possibilidade de você prestar uma assessoria, inclusive orientando, assessorando o síndico, e bem como fazendo mediação, né? Para melhorar essa relação entre os vizinhos. Tiago, todo mundo está falando de camarão aqui, eu vou confessar para vocês, até os nossos YouTube espectadores estão com vontade de comer camarão aqui, ó. Essa aqui eu acho que é para o Juarez. Silneide Vitoriano, camarão no alho e óleo, hein? Aí, ela é da terra. Você tem alguma dúvida que eu vou almoçar amanhã? Não. Pois é, agora eu tentei pegar um close aqui, o cara é tão tecnológico, o doutor Leandro, que eu tentei pegar um close dele comendo, acho que era pipoca aqui, não consegui, eu abri a live aqui, agora eu vou passar para ele aqui. Eu acho que ele tem até uns robôs aqui, né, para não deixar eu dar um flagra. Não, hoje não é robô, não. É a Valentina mesmo. Minha filha que tá que vai passar pipoca e não sei o que, ela já chamou ele lindo, papai. A maior fã. E eu sou o maior fã dela também. Eu vou aproveitar para fazer minhas considerações finais. Ao jovem advogado, especialize-se. Acho que a nossa geração de nós agora, né, que estamos aqui na live, todos começaram, acredito que generalistas, e enveredamos para o lado de especialização. A área é excelente, tem um mercado aberto e amplo a ser explorado. E aí você tem diversos nichos para trabalhar, como o Juarez falou. Você pode focar em cobrança, em gestão, em vícios construtivos. Aqui nós pegamos a parte condominial de forma geral, né, dando a consultoria na gestão. Somos bastante litigante no que tange vícios construtivos. Até o doutor Rodrigo Gomes, que advoga só para construtoras aqui, ele visita o escritório dele e chamou de chato também, que é o tempo todo recebendo petição minha no escritório dele, mas isso faz parte. E a questão de todo mundo achar que pode fazer o direito condominial, os advogados mais combativos nesse sentido, e o doutor Hugo não me deixa mentir, talvez eu seja dos advogados que mais tem ação contra outros advogados. Falha uma atrás da outra, e que causam prejuízo para os condomínios, e naquela situação em que muda de gestão,
e muda o jurídico também, a gente tem que apontar tudo. Porque senão nós estamos sendo coniventes. E então aqui a gente tem, o que não me parece falar isso, mas temos diversas demandas contra colegas. Então, assim, é especializar, não achar que você sabe mais do que os outros colegas e que você vai conseguir dominar tudo. Assim, o doutor Leandro, quando tem um condomínio que a coisa tá feia assim, eu indico o doutor Leandro, porque o doutor Leandro é combativo, ele põe a casa em ordem. Semana passada, né? Você foi, eu corri. Aquilo era demais. Eu falei, não. É bom ter amigos aqui, como vocês aqui, meus caros. É bom ter esse contato. O Thiago aqui, um amigo. O Juarez, estou conhecendo há pouco tempo, mas já estou em uma afinidade. Doutor Leandro aqui, a gente participa, às vezes, de concorrência junto e se diverte e a amizade prevalece, né? Ele estava comentando aqui sobre uma concorrência. Mas acho que é assim, Leandro. Temos que nos ajudar. Eu acho que o mercado é muito amplo e não vejo os colegas, assim como concorrentes, mas como parceiros, né? Eu prefiro até, não ganhando uma concorrência, que seja você, que seja algum outro parceiro, do que Amém, ajuda aí. Só colocou preço, né? Normalmente aviltante para ganhar contrato. E aí depois nós vamos ser contratados para limpar a lambança e vão querer pagar o mesmo preço vil que aquele que fez a lambança toda cobrou, né? Então, fica aqui a dica para o jovem advogado. É uma área repleta de desafios, até pela sua questão multidisciplinar, mas cheia também, amplas oportunidades, diversos nichos, diversas fontes de receita. Então, é um campo bom para se plantar. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Eu vou te liberar, porque você tem dois meninos aí correndo aí, que eu já vi, o outro pequenininho passando aí também no colo aí. Vou te liberar. Agora eu vou passar aqui para o Juarez. Obrigado, viu, Leandro? Sempre está aberto aqui. Doutor Juarez. Agradecer novamente ao doutor Délcio também, a doutora Rafaela. E estamos sempre à disposição, precisar de um colega aqui em Brasília. Aqui Muito obrigado. Muito obrigado, fique com Deus. E obrigado pela força no Inadcom. Agora eu vou passar para o Juarez aqui. Agora eu botei a gente aqui lado a lado, botei o Juarez ali. Doutor Juarez, trazendo aqui as considerações finais. Não fale em camarão, pelo amor de Deus, você começou antes da live aqui, eu estou pegando no seu pé, porque eu estou sem comer, eu estou vendo todo mundo comendo nessa live aqui. Aqui tem uma telinha aqui embaixo, por isso que eu estou pegando no seu pé. Mas deixa as considerações finais. Estou me sentindo na CNN aqui, viu? Estamos parecendo a CNN. Primeiro dizer ao doutor Tiago que, enquanto estávamos aqui, já aproveitei e segui o Avante Condominial, já ganhou um seguidor durante a live. Agradeço. E agradecer ao doutor Hugo pelo convite, o Nadcom pela oportunidade, é muito engrandecedor. Já que estamos falando de dificuldades e oportunidades, eu quero deixar registrado como é importante momentos como esse, como é importante participar de institutos de pesquisa e estudo e divisão de conhecimento e experiências, porque isso enriquece bastante. Isso amplia o nosso network, amplia as nossas possibilidades, e fica também essa dica que, além de você buscar o cliente, buscar o conhecimento e voltar os olhos para os autos, também voltar os olhos para a internet, que é um mundo em que as coisas se abrem para você. O doutor Tiago aí sabe mais do que eu, é bem atuante nas redes e trabalha bastante com a parte de marketing jurídico, e isso eu observei há algum tempo a importância disso e também procuro implementar, e faltava esse último detalhe de trocar experiências, enriquecer a nossa vivência a partir das experiências alheias, né, dos outros colegas. É muito engrandecedor, agradeço demais a oportunidade,
tivemos aqui um advogado de cerca de 30 anos de atuação, doutor Delzio, e um advogado jovem como eu, como o doutor Tiago, doutor Hugo. É muito enriquecedor. Espero que a gente tenha outras oportunidades, e vou parar, porque senão eu ficava aqui até meia-noite com vocês. Ô, Tiago, ô, doutor Juarez, Tiago, obrigado, e eu vou passar depois do doutor Tiago aqui, mas muito obrigado, Juarez. Peço desculpa pelas minhas falhas aqui, minhas brincadeiras, falhas técnicas, porque operar a live e interagir aqui é difícil, ainda mais que a minha equipe todinha aqui, produção, Hugo, assessoria aqui de streaming, Hugo, então fica meio difícil. Ator Hugo, né? O palestrante é o Hugo. Tá certo. Não, hoje o dia comemorativo, peço desculpa não termos uma pauta, hoje é um dia de comemorar, estamos fechando o mês do advogado. Obrigado. E quando eu for aí ao Ceará, pretendo visitar aí o escritório do doutor Juarez Tibote, que eu quero ver todo o marketing que esse homem está aplicando. Eu ouvi falar que ele, aí no Ceará, ele é um rei do marketing jurídico legal. Estamos tentando. Muito obrigado. Agora será muito bem-vindo. Ao vir para cá, bata na nossa porta, que certamente você vai ser muito bem-vindo, e a gente come aquele camarão. Opa, agora eu estou dentro. Agora, muito obrigado. Peço permissão aqui. Vou passar para o Tiago aqui para a gente fazer o encerramento. Hugo, quero agradecer, né? Diga aí. Quero agradecer a oportunidade. Você deixa o debate bem à vontade, bem divertido, né? Nos deixa à vontade. Quero agradecer por isso. Quero convidar também a todos que sigam o canal Avante Condominial, né? A pandemia nos uniu virtualmente. Digo que o direito condominial é um direito que tem muitas oportunidades, é uma área de atuação aberta, né? Nós não temos concorrentes, mas sim colegas dispostos a acrescentar, a compartilhar, né? E eu percebi isso principalmente nesse momento de pandemia, foi onde eu investi forte, né, no direito condominial, e a partir daí fiz amigos. A cada dia conheço colegas nesse universo, e eu convido, né, para o advogado a conhecer o direito condominial, a se especializar no direito condominial, que você aqui vai ter colegas dispostos a acrescentar, lhe ajudar, né? É um aprendizado muito bom e uma área boa de se trabalhar, tem um leque amplo, né, tanto na área da cobrança como na consultoria, né, tem a questão trabalhista, tributária, né, e além disso tem a questão de o foco do síndico, dos moradores. É um direito bom, né, que eu me identifiquei bastante, principalmente nesse tempo. Eu tinha uma visão e agora passei a ter outra, né, conheci o marketing, o jurídico, né, e conheci, fiz amigos nessa área, e eu vi um espaço, um campo muito aberto para aprender e para desenvolver um bom trabalho. Então, eu quero agradecer, né, e estou ansioso para o próximo convite, e estamos abertos aí. Avante Condominial, convido a todos para seguir o nosso canal, tanto no YouTube quanto no Instagram. Agradeço aos colegas, e Hugo, até a próxima. Até a próxima. Gente, obrigado, boa noite. Acompanhe o nosso canal Inadicom TV no YouTube. Muito obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado a todos os colegas. Se cuidem. E vamos agora ver o futebol aí, porque agora está liberado. Boa noite. Papai.